Então, pessoal, vocês tiveram algumas aulas aí com a professora Deise, voltando agora, né, continuando, só que mudar um pouquinho, né? Falamos de movimento uniforme, a professora Deise falou de movimento uniformemente variado, e eu vou fechar aí um pouquinho, a primeira unidade, indo já para a nossa segunda unidade, só que falando de vetores. Por quê? Será necessário, já falamos um pouquinho de ângulo, agora vamos ter que falar um pouquinho sobre vetores. Vetores, na realidade, são aqueles segmentos de reta que você vai ter que utilizar em lei de Newton. Então, vamos falar um pouquinho aqui, prestar bastante atenção, é necessário, assim como as revisões para movimento uniforme e movimento uniformemente variado foi importante, aqui também vai ser. Presta bastante atenção e acompanha a aula. Vamos lá? Então, começando aí, né, professores Décio, professor McEnroe e professora Deise. Então, o trio aí, ó, o trio trabalhando. Então, nós vamos falar aqui o quê? Nós vamos falar de grandezas, né? Grandezas escalares. Já está falando, gente, é escalar, é aumentar ou diminuir, subir ou descer. São valores que estão numa escala. Direção e sentido, parece a música, até vai ter uma musiquinha aí depois para a gente relembrar isso aí. Grandezas vetoriais, deslocamento e outras grandezas vetoriais. Uma delas é deslocamento, né? Mas vamos ter outras. Representação de uma grandeza vetorial. Então, vocês vão ver como representa vetorialmente, né? Habilidade de demonstrar e realizar operações com vetores, que é isso aqui que vai ser necessário. O quê? Nós vamos ali estar trabalhando, vamos ver algumas situações. Então, pessoal, por exemplo, estou puxando uma caixa, só que eu estou puxando para onde? Ah, eu peguei a caixa e comecei a empurrar ela, mas eu empurrei para onde? Qual a direção e qual o sentido que você está falando que é esse movimento? Entendeu? Então, tem que saber. E aqui a gente vai falar muito de velocidade, aceleração, massa, então vai ter tudo isso, tá? Transformações de unidade. Então, vamos continuar lá. Então, nossa habilidade é exatamente essa operação com vetores. Bom, começando aí, se alguém disser que agora são 16 horas e 42 minutos, você não perguntaria se essa hora é horizontal para a direita ou vertical para cima, certo? Quando apenas o valor, olha só, apenas o valor da grandeza e sua unidade são suficientes, a grandeza é dita escalar. Então, olha só o que a pessoa está dizendo. Eu falo, gente, é o seguinte, são 7 horas, são 10 horas, não interessa. O máximo que tem uma diferença é quando você fala em 24 horas e de 12 em 12, né? A MPM. Vamos dizer assim, de manhã e noite, né? Você pode dizer, 10 da manhã ou 10 da noite. Só que geralmente no Brasil, né, nós falamos o quê? 1 hora da manhã e às 13 horas, né? Daí você não vai precisar de falar tarde ou manhã. Às 0 hora, por exemplo, às 6, às 18, então você sabe. Só que só preciso falar o número. Outro exemplo, eu estou aqui no estúdio, estou gravando, tem aqui uma numeração. Tem? Sim, tem a do ar-condicionado. Por exemplo, se eu disser, o ar-condicionado está lá na temperatura 20, 23, 18, então não preciso falar mais nada, você já sabe, certo? Então vamos voltar lá? Então se eu falar, por exemplo, eu estou no slide 4, você vai saber isso. Olha aqui, o slide é o slide número 4, eu não preciso estar te falando mais nada. Você sabe que a posição dele é a posição 4, beleza? Então vamos lá, grandezas escalares também é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos um número e uma unidade. Exemplos, massa. Professor Mac pesa 65 quilos. Perfeito. Professor Décio, sente um pouquinho, não se quebra umas vírgulas ali. Professor Décio bem maior que eu, né, mais alto. Então a massa dele é diferente. Tempo, unidades, hora, mês, segundos, minutos. Comprimento, aí você vai ter, por exemplo, o tamanho de um carro, de uma carreta, o que você quiser medir, certo? Então você falar 27 metros, você sabe que é 27 metros de comprimento. A largura, 5 metros, por exemplo, sem problema, falou, já é o suficiente. A massa é uma grandeza escalar porque fica perfeitamente caracterizada.
quando conhecemos um número e a unidade de medida. Por exemplo, subiu na balança, lógico que é uma charge, uma brincadeira, né? Quebrou a balança, mas a massa do corpo é 100 kg. Acabou, perfeito, não preciso dizer mais nada, só isso. Eu poderia transformar de quilogramas para gramas, né? Que 1 quilograma tem 1000 gramas, mas não é necessário. Isso aí a gente está falando de unidade. Mas se eu falar 100 kg, perfeito, não preciso dizer mais nada. A temperatura é uma grandeza escalar porque também fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos o número e uma unidade de medida. Só a diferença, lógico, vocês vão ver lá no segundo ano que aqui é Fahrenheit e aqui é Celsius. Lógico, nós utilizamos a escala Celsius, né? Nos Estados Unidos eles usam a Fahrenheit. Bom, a temperatura da sala de aula é 27 graus Celsius. Ali, temperatura ambiente, né? Então, você vai ter uma temperatura aí. Para quem trabalha aí, ó, quem compra, né, leite de manhã cedo ou vai até mesmo trabalha aí com gado, né? Vai lá tirar leite de manhã cedo e tal, armazenar. O volume é uma grandeza escalar, porque fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos o número e unidade de medida. Porque se eu falar o volume de uma lata de leite é 30 litros, eu não preciso falar mais nada. O máximo que você vai ver de diferença é o formato. Eu poderia ter um formato cilíndrico, um formato de cubo, um formato esférico. Não interessa. Interessa é que tenha que ter 30 litros. Se tem 30 litros, acabou. Refrigerante, 2 litros, 1,5 litro, 3,5, daqui a pouco já tem um de 20 litros também. Então, você tem vários tamanhos, mas você sabe quanto é. Falou, pronto, já sabe aquilo sem necessidade de direção, sentido ou outras coisas. Somente o número e a unidade de medida. Beleza? Vamos continuar. Então, continuando aí, grandeza vetorial. Aí entra o diferencial. Deslocamento, gente, é o seguinte. Se alguém disser que 4 carros partiram de Porto Velho, cada um a 40 km por hora, essa informação é suficiente para saber onde eles vão chegar? Olha só, falei, saiu de Porto Velho, certo? Então, pessoal, olha só, você sabe aqui, por exemplo, que eu posso sair para o Acre, eu posso sair em direção a Ariquemes, que vai para Cuiabá, eu posso sair para o Amazonas. Eu posso sair para vários lugares, ou até mesmo nenhuma direção, ir para o mato aí, pegar essas vicinais e tudo mais. Só que eu não sei para onde vai. Eu só falei que saiu. Eu não disse para onde, eu não disse a direção em que essas pessoas foram. Sair tudo bem, já seria um sentido, tá saindo daqui e indo para algum lugar. Mas e a direção, para onde está indo? Então vamos continuar lá. Então olha só, quando fala, é difícil dizer aonde vão chegar. A grandeza aqui, olha só, além do valor numérico e da unidade de medida, necessita de direção e sentido, tá vendo aqui, ó, direção e sentido, é chamada de vetorial. Vetorial. O que é um vetor? Vocês vão ver que é simplesmente uma seta que tem a direção e o sentido, que é a ponta dela. Grandeza vetorial é aquela que fica caracterizada somente, olha aqui, ó, somente quando conhecemos uma direção e um sentido, um número e uma unidade. Como é que eu posso chamar isso aqui? Eu posso dizer que é uma escalar com direção e sentido, porque número e unidade você sabe que é escalar, certo? Mas, olha aí, o que vocês já estudaram? Aceleração, MUV, né? Movimento uniformemente variado, força, que nós vamos ver após essa aula, e velocidade em movimento uniforme, e também movimento uniformemente acelerado. Então, aí são unidades. Então, se você pensar, gente, pense o seguinte, se eu sei que uma grandeza escalar é o número ou unidade, o que é a vetorial? Quando ela necessita de mais. Qual é esse mais? Direção e sentido. Então, a vetorial, ela tem a escalar e, além da escalar, tem uma orientação. Tem que ter orientação. Saiu de Porto Velho. Saiu de Porto Velho para onde? Para onde eles estão indo? Não sei. Então, tem que ter direção e sentido.
Vamos continuar? Então, olha só, aqui essa aula é mais para conhecimento, tá? Nós vamos ter outra para fazer direitinho tudo sobre vetores. Grandezas vetoriais, a velocidade do carro é de 100 km por hora. Perfeito, 100 km por hora. Para onde, né? Exemplo, deslocamento de uma pessoa entre dois pontos é uma grandeza vetorial. Para caracterizar perfeitamente o deslocamento entre a sua casa e a sua escola, precisamos conhecer uma direção, por exemplo, né? Leste-oeste ou norte-sul. Um sentido. O que é o sentido? Eu estou indo de leste para oeste ou estou indo de oeste para leste. Então, eu vou dizer, estou indo para oeste. Então, eu vou saber para onde eu estou indo. Esse é o sentido. Agora, qual é a direção? Direção é leste-oeste. Eu sei para onde está indo. Um número é unidade de medida, né? Que é quilômetros, 10 quilômetros. Então, ó, lembrando, direção é, por exemplo, se eu falar aqui, minha direção é Porto Velho Candeias. Eu já sei a direção que eu vou seguir. Mas o sentido é indo para Candeias ou o sentido é indo para Porto Velho? Certo? Eu posso sair de lá para cá ou daqui para lá. Mas a direção eu sei que é Porto Velho Candeias. As grandezas vetoriais são especiais. Elas são representadas por um símbolo matemático denominado vetor. Nele se encontram 3 características sobre um corpo ou móvel. Ó, 3, tá vendo? 3 características. Nós vamos ver quais são agora. Módulo. O que é um módulo? Representa o valor numérico da grandeza estudada. Valor numérico, quando fala módulo, gente, geralmente módulo em matemática é assim, ó. Você tem uma barrinha, um número qualquer, vamos chamar de x aqui, ele está em módulo. Aí esse módulo você não tem negativo dele, certo? Você vai ter aí, por exemplo, se eu tivesse, né, menos 5, seria igual a 5, porque o módulo seria, na matemática, isso. Mas quando nós falarmos módulo, é o valor numérico, só. E principalmente sem o sinal, tá? Então é um valor numérico, simples assim. Direção e sentido. Olha só, o que é direção e sentido? Determina as orientações da grandeza. De onde eu vim para onde vou, né? É mais ou menos essa ideia. Então, pessoal, quando eu falo assim, módulo, lembra, módulo, determine um módulo de tal grandeza. O módulo é o valor numérico. É quanto aquilo ali vale. E não tem, como é que eu posso dizer para vocês, não existe um vetor negativo, não tem como. Exemplo, se um vetor fosse meu braço, o que ia acontecer? Eu teria um tamanho, certo? E uma direção, por exemplo, se eu apontar para lá, direção. Só que eu tenho um tamanho, não tenho um comprimento. E se eu virasse para cá, eu só estaria virando o quê? Eu estaria mudando, eu estaria na mesma direção, que eu estava apontando para lá, agora para cá. Eu estou na mesma direção e mudando sentido. Só que não é menos. A única diferença é que um aponta para lá e outro aponta para cá, mas são positivos. Por isso que a gente trabalha com o módulo. Valor numérico, 2 metros. É um vetor, certo? Então, valor numérico positivo. Direção, aí você vai dizer horizontal, vertical, meio complicado falar só isso. Vocês vão ver que, dependendo do que nós estivermos trabalhando, você vai ter a direção. E sentido também. Sentidos são sempre aos pares, né? Direita e esquerda, subindo e descendo, para frente e para trás, e assim por diante. Sentido sempre é em pares, sempre são 2, né? Para um lado ou para o outro, só que só existe 2 sentidos. E direção, vocês vão ver que nós podemos ter até, vamos supor assim, várias direções, mas as principais, horizontal, vertical e inclinado, né? Mas vamos continuar lá? Então, olha só. Lembra, tá? Módulo positivo, o número positivo e direção e sentido determina a orientação da grandeza. Lembrei de uma coisa aqui, ó. Tomar muito cuidado quando, se eu disser, lembra lá em movimento uniforme, se eu disser que tudo que vai para cá é positivo, o meu vetor para cá é positivo, se ele estiver apontando nessa direção, ele vai ser negativo. Só que o negativo é indicando que ele está no sentido oposto. Só isso, tá? Beleza? Então vamos continuar.
mas nós vimos isso lá em movimento uniforme. Então, se tem aqui, ó, o pessoal discutindo e tal, estão muito preocupados, né? Nossa, direção e sentido são a mesma coisa, será que isso aí... Eu não sei, também que eles estão bem ali, ó, bem preocupados. Direção e sentido são a mesma coisa? Não. Então, bora lá. O que é direção e sentido? Quando falamos em direção e sentido, normalmente pensamos ser a mesma coisa, mas não são de forma alguma. Uma forma bastante fácil e prática de entender estes dois conceitos é visualizar uma avenida que seja de mão dupla. Neste caso, ela é constituída por uma, olha só, direção e dois sentidos. Uma direção e dois sentidos. Aí o que acontece? Você fala assim, como assim, professor? Rua é a direção. Você vai pegar aquela rua e vai para algum lugar, não importa se leste ou oeste que seja. Mas é horizontal, não é isso. A direção é a rua. Você vai na rua, por exemplo, a BR-364 é sua direção. Você vai se movimentar nela. Agora tem um sentido, né? Dois sentidos. Então, pessoal, olha só, eu falo aqui. A minha orientação é a BR-364. Qual o sentido que você vai? Eu vou dizer, gente, eu vou sentido Ariquemes. Só que aí você tem que entender uma coisa, de onde você está saindo, certo? Se eu estou saindo daqui de Porto Velho, estou indo para Ariquemes, é um sentido. Se eu estou vindo de Vilhena para Ariquemes, é um sentido contrário. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês, a BR-364 é a minha direção. Só que eu estou aonde? Eu estou entre Porto Velho e Ariquemes. Então, eu vou dizer, eu estou indo de Porto Velho para Ariquemes, é um sentido. Estou vindo de Ariquemes para Porto Velho, outro sentido, certo? Mas aí, às vezes, a gente vai trabalhar com distâncias bem menores. Vamos lá, continuando? Então, a rua é a direção e a mão que você estiver é o sentido, indo ou voltando. É o melhor que tem. Olha aqui, por exemplo, placa de trânsito representando duplo sentido na via através do uso de vetores. Duas setas. Tá vendo aí, ó? Duas setinhas. Uma setinha para cima, uma setinha para baixo. É porque você não vai colocar a placa deitada, né, gente? Ah, mas como assim? Tá subindo e descendo? Não. Então, pessoal, olha só. Como a placa geralmente está na sua frente, né? É como se você colocasse ela assim. Está indo para lá, vindo para cá. Dobrar para a esquerda, né? Ou dobrar para a direita. Desculpa até porque troca aí o sentido na TV, mas acompanha sempre que estiver falando. Ou dobra para a direita ou dobra para a esquerda, beleza? Então vamos lá. Então é só isso, ó, o vetor é só isso, é uma seta, só que ela tem que ter direção e sentido. Ah, mas você não falou que tem módulo, ainda vamos ver ainda, dependendo do vetor que estiver usando. Cuidado, direção e sentido são coisas diferentes, já falamos. Outro exemplo prático é a brincadeira de cabo de guerra. Quase você não vê isso, mas brincávamos bastante, né? Tem vários tipos de cabo de guerra. O principal é com a corda. Então, olha o que está acontecendo. Mesma direção. Direção é a da corda esticada. E sentido, um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. Certo? Aí eu poderia dizer direita e esquerda, né? Olhando para o monitor, mas a direção é a da corda esticada e o sentido é oposto. Um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Você já conhece a brincadeira de cabo de guerra, né? Mesma direção em sentidos opostos. Exemplo, direção horizontal, sentido da direita para a esquerda. O rapazinho aqui com esse vetor que está de vermelho. O vetor azul, horizontal também, porque a corda está esticada na horizontal. Sentido para a esquerda, né? Da esquerda para a direita, desculpa. Da esquerda para a direita. Ele está puxando o rapaz que está na esquerda. E o da esquerda puxando o rapaz da direita. Certo? Então, isso aí é a questão. Mesma direção horizontal e um puxando da esquerda para a direita, o outro da direita para a esquerda. Simples assim. Aqui é mais fácil visualizar, porque aqui é a questão de estar subindo, né? Foguete sendo lançado com direção e sentidos definidos. Como é que eu faço? Olha aí, ó. Direção vertical, sentido para cima. Fechou.
Ele está subindo, né? A ideia é que ele suba, né? Então, que dê tudo certo, ele vai embora aí. Ele vai subir. Olha aí. Olha o vetorzinho aqui representando. Só isso. Bem direto. Vamos pensar aqui, ó, uma avenida. Possivelmente, não é aqui em Porto Velho, mas é uma avenida, né? Uma avenida de mão dupla aí, né? Indo e voltando. Então, aqui você tem o quê? Pense e responda. Quantos sentidos possui uma direção? Qual é a direção? A direção é da avenida, né? Agora ele está perguntando no geral, olhando para esta imagem, quantos sentidos possuem uma direção, independente que direção seja. Por exemplo, gente, olha aqui, eu estou dizendo assim, a direção horizontal, quantos sentidos tem? A direção vertical, quantos sentidos tem? A direção da BR-364, sentido, por exemplo, direção Porto Velho-Candeias, Candeias-Porto Velho. Certo? Estou dizendo aí o trecho, né, que eu quero falar. Mas toda vez que você fala numa direção, quantos sentidos você pode dar? Pensou aí? Acho que facinho, né? Vamos lá para a resposta? Então, com certeza, né, gente? Toda vez são 2 sentidos. Direita, esquerda, subindo, descendo, para frente, para trás, de um lado para o outro. É tudo, vai e volta, tudo que você pensar. Então, toda vez que falar de direção, eu só tenho 2 sentidos em relação a essa direção. Certo? Nessa BR, indo e voltando. Aí, sentido tal cidade, sentido tal cidade. São 2. Aqui fica legal. Agora vamos treinar um pouco. Pessoal, analisem aqui, imaginando que esses vetores estão bem encaixadinhos, tá? Porque aqui houve uma pequena... sai daí. Houve mas de novo. Aqui, ó. Como se ele estivesse bem fechadinho, tá? Que aqui houve um deslocamento, mas é como se ele estivesse bem certinho aí. Vamos lá. Dada a figura, determine quais os vetores que têm a mesma direção. Agora, olha só. Nós estamos falando de direção, gente. Então, preste bem atenção. O que é direção? Que eu falei para vocês. Quando você olha para aquele vetor, ele está na horizontal, ele está na vertical. Quantos estão na vertical? Quantos estão na horizontal? Quantos estão inclinados? Certo? Isso é direção. Não estamos falando de sentido. Então, olha lá para o desenho. Quantos têm a mesma direção? Lembra? Só direção. Quantos, gente? Olha aí bem direitinho, analisa. Então, vamos lá, né? Lembra que inclinação tem que ser a mesma, tá? Se for inclinação subindo, todos que você falar que é igual tem que estar subindo. Não é tamanho, não é sentido, só direção. Então, dá para perceber, né? Olha aí, qual único que tem? São 2 na horizontal, B e C, ou C e B, tanto faz. E essa setinha de cima, gente, só representa que é vetor, tá? Se não tiver isso aqui, é escalar. Quando tem a setinha, significa que é vetor. Quando não tem a setinha, significa que é escalar, que é só o valor numérico. Tem o mesmo sentido. Agora, quantos aí tem o mesmo sentido? Por exemplo, o B e o C têm a mesma direção. Perfeito. Só que o sentido de B é para a direita e o sentido de C é para a esquerda. O sentido de A, inclinado subindo para a direita, inclinado descendo para a esquerda é o E. E na vertical aqui, ó, eu tenho o quê? Sentido para baixo. Então, eu tenho aí quantos no mesmo sentido? Simplesmente nenhum. Nenhum desses vetores tem o mesmo sentido. 2 têm a mesma direção, mas nenhum tem o mesmo sentido. Agora, olha só, falamos de direção, 2. Sentido, nenhum. Mas, dada a figura, agora eu pergunto, tem a mesma intensidade? O que é intensidade, gente? É um módulo.
Esse módulo significa o quê? Esse módulo significa, dá uma olhadinha aqui, módulo significa, como é que eu posso falar para vocês? Isso aqui, ó, tamanho do meu braço direito. Vamos supor que meus dois braços são do mesmo tamanho. Se eu tô com o meu braço para esse lado aqui, para vocês aí para a esquerda, né? Então, olha só, tô apontando para cá, tamanho do meu braço. Esse outro tá apontando para cá. Pensa que é só daqui do braço aqui, para a direita de vocês. Perfeito. Mas se eu for olhar, eles têm o mesmo tamanho? Eles têm mesma direção horizontal, sentidos opostos, porém, eles têm o mesmo tamanho. Vamos supor que eles tenham 3 metros, não, nossa, já é demais, né? Sei lá, 80 centímetros, 1 metro, 70 centímetros. Então, você mede assim, tá bom? Então, vamos voltar lá? Então, olha só, mesmo tamanho. Se você olhar, aqui está um pouquinho deslocado, tá, gente? Desculpa, eu não estou entendendo porque deslocou tanto, não era para estar assim. Mas se você olhar, dá para medir praticamente perfeito o tamanho deles. Se desse para comparar e medir aí, você tivesse um objeto para medir, vocês iriam ver que ele tem o mesmo tamanho. Então, tem a mesma intensidade. Quando falo intensidade, é o valor numérico, é um módulo, tá? Eu posso dizer intensidade, intensidade, que é um módulo, tá? Então, quando perguntar intensidade, é um valor numérico. Quais deles têm o mesmo tamanho? A e E tem o mesmo, né? Que é aqui, se você fosse medir com a régua certinho, medisse daqui para cá e daqui para cá, eles teriam o mesmo tamanho. B e C e D. Por quê? Se você medir o tamanho deles, se você medisse aqui, ó, o tamanho certinho deles, você iria encontrar o mesmo valor, tá? Lembrando aí que tem uma inclinação, tá? Aí você teria que ter um medidor para saber se ia ficar do mesmo tamanho. Então aí tem que medir, pega lá, tipo, tá no papel, pega a reguinha, vai lá e mede, tá? Opa, são iguais. Nenhum. Não tem nenhum que é igual. Se não tem nenhum com o mesmo sentido, lógico que não vai ter igual, porque tem que ter mesma direção, sentido e tamanho para serem iguais. Por exemplo, B e C seria se os dois tivessem o mesmo sentido. Se tivesse. Então, vamos lá. Bom, outras grandezas vetoriais. Além do deslocamento, vocês perceberam aí de onde eu vim para onde vou, né? Vamos estudar várias grandezas vetoriais. Uma delas é a velocidade, que já estudamos no início aqui do conteúdo de física mesmo, né? Se uma pessoa lhe disser que um carro está se movendo a 50 km por hora, módulo da velocidade, você não terá ideia completa desse movimento. Você não sabe para onde ele vai, de onde ele saiu. É necessário saber direção e o sentido da velocidade. Então, se você tiver esses dois, você vai saber. Então, bora lá. Como que faz isso? Velocidade, tá vendo aqui, ó? Lembra que esse daqui de cima, essa setinha, só significa que é uma grandeza vetorial, tá? Não é o sentido, não. Essa setinha de cima. A seta que importa é essa que vai representar, tá? Ela que vai dizer para onde está apontando essa velocidade. Então, aí, ó. Olha lá, o rapaz está passando de bicicleta. Passou. Aí a pergunta é, para onde é esse sentido, né? E direção. Então, se ele tivesse uma pista aí, ó, tá vendo ele passando, o que que acontece? Então, pessoal, é só você analisar que ele está passando de um lado vamos dizer que é uma estrada, né? Ele está na estrada, a direção é a estrada. Só que o sentido dele é dado a partir do momento que ele passa e eu digo, ele está se movendo, se afastando de tal cidade, ele está indo em direção a outra cidade, ele está vindo daquela cidade para cá. Ou tá da esquerda para a direita. Aí eu vou estar representando, beleza? Vamos voltar lá? Então a velocidade tem que ter essa setinha, tá? Ela que vai te dizer para onde está apontando.
Então, outra... sim, aí nós vamos começar, só dar uma dica, né? Próximo conteúdo, quando finalizar os vetores aqui. Outra grandeza vetorial é a força. Grandeza vetorial é a força. Além de especificar seu módulo, número, né, com unidade, intensidade da força, é necessário... Gente, quando falar intensidade, pensem que é um valor numérico, tá? É um valor, 20 newtons, 40. É necessário fornecer a sua direção, se ela está atuando na horizontal, na vertical ou num plano inclinado. E o seu sentido, se ela atua da esquerda para a direita, de cima para baixo e etc. Então, pessoal, vocês vão ver ali que é necessário trabalhar, vetores vai ser fundamental para trabalhar com força. Por quê? Toda vez que eu falar que está atuando, eu vou ter que desenhar essas setas dizendo, empurrando o caixote. Eu vou ter que colocar o caixotezinho, mostrar para onde está empurrando, para poder configurar o movimento. Se eu não colocar, não tem como eu calcular alguma coisa. A força, aí fala, a força é igual lá no Star Wars, né? Tem a força. Não, força não, ninguém tem força. Você consegue imprimir uma força em algum objeto. Você tem a força, é uma ação que você vai empurrar, puxar, levantar. É a interação entre dois corpos. A energia, sim, poderia ser, né? Se estivesse desde o lado do início. Eu acho que até perde a graça falar essa energia, né? Ele é forte. Não tem como. A força nele é grande, a energia nele é grande. Porque a energia que a pessoa tem é uma coisa, a força é a interação. Você tem que pegar um objeto e empurrar para exercer força. Enquanto você não faz isso, você só tem energia. Beleza? Vamos continuar lá? Então, lembrando, tá? Vai ser utilizado esses vetores aí, principalmente quando estiver atuando em um corpo. Uma força atuar em um corpo, né? Empurrar, puxar, levantar ou qualquer coisa assim. Um exemplo bem fofinho aí, ó. Rapaz desde cedo, galã, educado, né? Levando a mocinha para passear. Olha só. Só que aí tem uma situação. Para onde? Lembra que eu falei, não é isso aqui, gente. Isso aqui não representa a direção da força e nem o sentido, tá? Só significa que é vetorial. Só isso. Mas olha lá como é que ele faz. Ele está puxando. E o carrinho, entendam uma coisa. O carrinho está se movendo nessa direção. Mas a força que ele está fazendo é na direção da mão dele. Então, uma parte dessa força faz o carrinho se mover. Então, olha lá, ele trabalhando aí, né? Puxando o carrinho. Então, essa é a ideia da força. A direção e sentido. Ele poderia também, se eu colocasse o contrário, deixa eu voltar uma aqui. Se eu dissesse que ele está empurrando... Que criança às vezes tenta fazer tudo ao contrário, né? Eu não sei se também é ao contrário, pode, né? Ele poderia empurrar. Aí aconteceu o quê? Esse carrinho estaria indo para lá, ó. Eu poderia ter essa configuração se eu quisesse, mas aí é se eu quisesse, né? Mas aqui nós optamos por dizer que ele está puxando. Bom, representação de uma grandeza vetorial. Como representar uma grandeza vetorial? Olha lá, sabemos da matemática, né, que um segmento de reta é um trecho limitado de uma reta. Você pega uma reta bem grande e tira um pedacinho dela. Pronto, tá aqui, ó, A e B, mas ela continua. Desse modo, um segmento de reta não pode representar uma grandeza vetorial porque falta um sentido. Então, olha só, gente, se eu disser que a minha direção é isso aqui, ó, tá aqui, segmento de reta. Só que eu não tenho ponta. Então tá aqui. Não tem como. Se eu inclinar um pouco, só que eu continuo sem direção. O que eu teria que fazer? Apontar em uma direção. A direção que eu apontar, então onde eu abrir a mão é o meu sentido, para cá. Se eu abrir a outra mão, o sentido é para lá, certo? Enquanto eu não der sentido, é só um pedacinho. É um segmento de reta. Não vai me servir para nada. Na física, do jeito que eu quero. Então, como nós vamos fazer? Vamos continuar lá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Um segmento de reta não tem sentido, isto é,
o segmento AB é igual ao segmento BA. O que ele está dizendo? Tanto faz eu vir de B para A ou de A para B. É só um pedaço, eu posso girar, fazer o que eu quiser, que ninguém vai saber a diferença. Se fosse uma varetinha, eu podia virar de cabeça para baixo ou voltar, rodar, fazer o que eu quiser. Ninguém ia saber. Mas se tivesse uma ponta, teria diferença, né? Uma flecha. Agora, se colocarmos um sentido em um segmento de reta, o que acontece? Obteremos um vetor, que é um segmento de reta orientado. E pode ser utilizado para representar uma grandeza vetorial, certo? Então, pessoal, olha só, eu tenho aqui a canetinha para riscar na lousa aí para vocês observarem. O que acontece? Deixa eu ver. Aqui fica melhor. Então, olha só, tem a canetinha, né? Só que eu não posso chegar lá e escrever com a parte errada, porque ela tem uma ponta. Então, ela tem uma orientação de onde eu vou usar. Fica até interessante ver isso, entendeu? Então, a ponta dela é a minha orientação de onde eu uso. Vamos lá, dando continuidade. Vetores. A ideia matemática de vetor encaixa-se perfeitamente na física para descrever as grandezas que necessitavam de uma orientação. Então, olha lá, vetores não são palpáveis como um objeto que se compra no mercado. Eles são representações. É para dar ideia para você, né? Veja um exemplo. Olha aqui. A reta que serve de suporte para um vetor mostra a direção. Olha aí, eu tenho uma reta, né? Direção horizontal, só isso. A seta caracteriza o sentido. Então, olha só, eu tenho uma direção, a setinha, ela me caracteriza o sentido. Resumindo, para um vetor qualquer, nós vamos ter exatamente isso aí, ó. São as partes de um vetor. Beleza? Então, olha lá, rapidinho aqui, ó. Orientação horizontal, o tamanho, né, que tem, lógico, tem que ter o tamanho, modo, e o sentido. Fechou. Agora um exemplo, né, que com certeza vocês devem conhecer, né? A música da Marília Mendonça, né? O meu cupido é gari. Então, olha só, ela coloca dentro da música uma ideia física, se você for pensar. Esse cupido é cego, tá demitido, sua flecha não tem ponta. Olha só, a sua flecha não tem ponta e nem sentido. Cupido amador, uma decepção me trouxe um amor encomendado do lixão. Então, até aqui, o que ela fez? Sua flecha não tem ponta e nem sentido, fica difícil acertar, né? Então, não me tratou bem, não me deu valor, será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração, cupido inconsequente, sem rumo, sem direção. Então, se fala sem rumo, sem direção, nossa, fica perfeito para a nossa aula, né? Sem rumo e sem direção. Ele não consegue acertar em nada, né? Só faz bobagem esse cupido aí. Então, tá dizendo que toda flechada que ele dá, acontece que mira em um, acerta no outro, né? Então, ó, não tem ponta e nem sentido. Não tem ponta, logo não tem sentido. E também totalmente sem direção, né? Então, o que acontece? Cupido tá aqui, mira, quando ele solta, a flecha vai, no caso não é nem flecha, nem pode dizer que é flecha, né? Sai em qualquer direção, pô, bateu na pessoa errada, lá vem coisa que não presta, né? Mas tô brincando, né, gente? É uma questão da letra da música. E vamos voltar lá rapidinho? Vocês vão fazer isso aqui, ó, desafio da corda. Como é isso? Volta aqui. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar uma corda e tomar cuidado, tá? Pode ser qualquer corda que vocês quiserem. Assim, de preferência não tão grossa e não tão fininha para não machucar a mão. Uma corda aí, que vocês usarem em casa. 3 metros de corda. Que dê para amarrar numa garrafa também, tá? Ou senão vocês vão ter que amarrar com outro objeto, depois amarrar na corda. Uma garrafa de 2 litros de água, enche até a metade, não precisa encher tudo. Ali enche até a metade, aí você vai colocar no meio da corda. Um numa ponta, puxando, outro na outra, como se fosse cabo de guerra. Coloca a garrafa pela metade, 1 litro de água, aproximadamente 1 quilo, né? 1 quilograma. Um vai puxar do lado, outro do outro. Será que vocês conseguem esticar perfeitamente ela, com toda a força que vocês têm, toda a energia, fazendo a interação das forças? Aí você vai saber como. Você vai colocar um barbante, você vai puxar a corda e vai segurar o barbante leve aqui, esticando o barbante, porque o barbante vai ficar reto, que não tem nada amarrado nele.
Só que na corda tem a garrafa. Então você vai puxar com o máximo de força que você conseguir, sem se machucar, e vai perceber se vai ficar alinhado com o barbante. Se ficar alinhado com o barbante é porque você conseguiu deixar a corda perfeitamente reta. E se não conseguiu, entender por que que não aconteceu. Faça uma análise aí, questionamento para entender sobre isso. Lembrando que a garrafa tem massa, né? Então ela vai para baixo. Beleza? Então a aula continua.